Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Amados, devemos entender agora que o Apocalipse capítulo 4, versículo 1 estará nos tratando e falando sobre a visão do trono da majestade divina. Então, aqui em Apocalipse está revelando a glória de Deus, vai estar falando um pouquinho da pessoa. E nós percebemos também que aqui é uma mudança geográfica, né? João estava entregando um recado, né? Estava ali tendo, né, a visão do anjo, mas agora Deus fala, sobe aqui, né? Então está tratando algo pessoal com João. Então João, no versículo 2, nós vamos entender quando fala assim, e logo fui arrebatado em espírito, ou seja, o espírito dele foi tirado, né, irmão? Foi levado a algum lugar. Quando a palavra fala arrebatado, é levado a algum lugar. E diz assim: E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3: E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Tá vendo, irmãos? Então vamos entender aqui agora que a aparência de Deus é semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então devemos entender que quando lá em Gênesis Deus destrói a terra com o dilúvio, ele diz assim, quando acaba o dilúvio, ele fala assim: Eis que colocarei o meu arco sobre o céu, para que não mais destruirei a terra em dilúvio, em águas. Tá vendo, irmãos? Então, Deus, ele destruiu a terra naquele tempo de Noé, mas porém ele fez uma aliança com o homem, colocou o seu arco. Então, o arco-íris, ele é o resplendor da glória de Deus. No versículo 4 diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Você deve me perguntar quem são os 24 anciões. Bem, irmãos, para entendermos melhor, né, os anciões são personagens bíblicas escolhidos por Deus para, né, estar ali diante de Deus, adorando, prestando adoração. Então, eles estão ali diante do Senhor, né, irmãos? Muitos acreditam que sejam os patriarcas, uma parte sejam os apóstolos. Então, são esses escolhidos por Deus para estar ali diante de Deus, adorando, né, irmãos? Diante do trono, né, ao redor do trono de Deus, né? Então, é os 24 anciões. Versículo 5 diz assim: E do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Em Isaías, capítulo 11, verso 2, e podemos ler a partir do verso 1, vamos entender, né, o que são os 7 Espíritos de Deus. Porque a Bíblia fala assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria 2, inteligência 3, conselho 4, fortaleza 5, conhecimento 6 e temor do Senhor 7. Então vemos aqui, amados irmãos, são os atributos do Espírito de Deus. Então vemos esses 7 espíritos, né? Eles estão ali ao redor do trono de Deus, né? Eles estão ali. Então esses são os atributos de Deus. Verso 6: E havia diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Olha que tremendo, irmãos. Isso está dizendo, né, irmãos, quando a Bíblia nos fala sobre esses olhos cheios de olhos, esses 4 animais, né?
aqui está dizendo é a presença, a glória de Deus, né? Deus onipresente, Deus contemplando todas as coisas, aliás, Deus onisciente, né? A onisciência de Deus, os olhos do Senhor. Aí diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, Deus ele está contemplando, ele contempla, né, irmãos, toda a terra. Glória a Deus. Então, esses 4 animais, né, irmãos, nós vamos ver que são os querubins, são os anjos, esses seres viventes que estão assistindo diante de Deus. Tá vendo, irmãos? Que estão ali, né? Os querubins que estão diante do Senhor. Glória a Deus. Verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Se nós vamos entender, irmãos, o leão ele é rei da floresta, né? Então tá vendo os atributos de Deus? O bezerro é um animal nobre entre os homens. O terceiro animal tinha um rosto como de homem, somos imagem e semelhança de Deus. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando, né, irmãos? Porque a águia ela tem visão, ela enxerga longe, né? A águia entre as aves, ela é como se fosse o rei das aves, né, irmãos? Então, é muito forte isso aqui, tá bom, irmãos? Então, nós vamos ver aqui, alguns entendem que esses animais, eles podem ter 4 rostos, né? Alguns estudiosos, outros acreditam que isso são os atributos desses seres viventes, tá bom? E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de óleo, ou seja, a onisciência de Deus. Entendemos, irmãos, quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo na vida dela, ela consegue enxergar além, né? Além da capacidade humana de ver. Por quê? Porque os olhos do Senhor está revelando, né, irmãos? Ou seja, Deus ele consegue ver o mais profundo e íntimo do homem. Glória a Deus. Olha que algo tremendo, irmãos. Cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tá vendo, irmãos? Então os anjos adoram a Deus 24 horas. Então nós, como servos do Senhor, devemos adorá-lo. Irmãos, 24 horas. Nós devemos meditar em Deus 24 horas por dia. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Então, os animais davam glórias a Deus, os 24 anciões. Então, irmãos, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Deus. Amém, irmãos? Então, encerramos mais um capítulo de Apocalipse. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.